Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aprendi. Eu sou o Klaus e hoje eu vou ensinar para vocês sobre força e inércia. Vem comigo. Vamos começar então a falar sobre forças, ok? Na aula passada a gente já viu como somar, subtrair e decompor os vetores. E isso é a ferramenta principal que vocês vão precisar para fazer diversos exercícios, tanto de cinemática quanto de dinâmica, ok? Mas agora que a gente já passou por esse caminho, a gente pode começar a falar de força. Força, por definição, é uma grandeza física que mede a interação entre dois corpos. Dois ou mais corpos, mas vamos trabalhar com dois para ficar um pouco mais simples de entender, tá ok? Só que existe uma dúvida muito séria, que é como é que a gente sabe que os corpos interagiram? Aí eu falei aqui já a variação de velocidade, que é igual à aceleração, mas vamos ver isso na prática, ok? Eu tenho aqui uma caneta, tá certo? Essa caneta está parada. Como é que eu sei que o meu dedo interagiu com a caneta? Ele interagiu até agora? Não. Por mais que eu possa falar que sim, vocês veem que eles não interagiram. E se eu fizer isso? Aí vocês veem, opa, peraí, o dedo dele entrou em contato com a caneta e por isso a caneta criou movimento. Criar movimento é ter uma variação de velocidade e ter uma variação de velocidade é acelerar. Então, a força e a aceleração são muito próximas uma da outra, são muito unidas. Não dá para dissociar aceleração e força, ok? Guardem isso, isso vai ser muito importante mais para frente, mas vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de força, tá certo? Existem dois tipos de força: força de campo e força de contato. A força de campo é aquela que ocorre sem o contato direto entre os corpos. Um exemplo disso, o exemplo mais clássico disso, é a força gravitacional. Se você tiver, por exemplo, num campo de futebol em contato direto com a Terra e pular, você ainda assim vai ser puxado para baixo, justamente porque, mesmo sem o contato direto, existe uma força que te faz acelerar para baixo. Essa força é a força gravitacional, ok? Força elétrica a gente consegue ver muitas vezes num experimento muito legal, que é pegar uma caneta Bic em casa, esfregar bastante no cabelo e chegar bem pertinho de um pedacinho de papel. Você vai eletrizar essa caneta, isso vai ser tema de aulas futuras, mas você vai eletrizar essa caneta e você vai chegar perto do pedacinho de papel, vai gerar um campo elétrico e isso vai gerar uma força que vai grudar o papel na sua caneta. E a força magnética é aquela clássica de ímã de geladeira ou ímã perto de metal, esse tipo de coisa. Aqui não tem muito o que falar não, ok? Força de contato, por outro lado, exige o contato direto entre os corpos. A força de atrito, a força normal, a força de tração são exemplos de força de contato. Muitas vezes a gente não tem nomes específicos para as forças de contato, porque elas são muito gerais, elas são muito pequenas, elas não precisam ser estudadas de uma forma tão específica quanto algumas outras forças, como atrito ou como forças de campo. Então, forças de contato é o que a gente mais vê, mas são as que menos tipos têm, justamente por serem mais gerais, serem mais comuns. Ok? Bom, agora a gente precisa falar rapidamente das três leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei é a ação e reação. Em geral, nas escolas e nos cursinhos, se ensina isso daqui em bloco. Eu vou fazer um pouco diferente. A série de cinemática está parada até o próximo vídeo, justamente porque, como eu disse para vocês logo no começo, dinâmica é a justificativa do movimento e cinemática é a descrição do movimento. Essas três leis aqui me permitem descrever diversos tipos de movimento. Então, o que eu vou fazer vai ser explicar uma das leis e explicar como essa lei age para
gerar um outro tipo de movimento, ok? Então eu vou explicar para vocês a inércia, que é o fim da aula de hoje. Aí na próxima aula, nas próximas 2, 3 aulas talvez, eu vou explicar para vocês sobre movimento retilíneo uniforme. Aí eu vou voltar para cá, vou explicar o princípio fundamental da dinâmica, aí eu vou explicar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Aí eu vou voltar para ação e reação e vou explicar como fazer a soma de forças. Só que aí não existe um, uma parte cinemática específica para ação e reação. Ela vai ser auxiliada pelo princípio fundamental da dinâmica, mas ela também não é extremamente importante a essa altura do campeonato para descrever os movimentos, ok? Isso é importante mais em exercícios de dinâmica que podem ter cinemática envolvido. Bom, primeira lei de Newton, inércia, que fala que um corpo tende a manter o seu estado de movimento até que atue sobre ele uma força que o tire desse lugar, ok? Vamos explicar isso mais para frente um pouquinho. Eu só quero chamar a atenção de vocês para uma última coisa. A unidade de medida de força. A unidade de medida de força é o Newton, representado pela letra N, N maiúsculo, em homenagem a Isaac Newton, que foi um cara que estudou muito sobre essa matéria toda e contribuiu demais para fazer todos os fundamentos da mecânica clássica. Por esse motivo, ele foi homenageado, só que Newton a gente pode escrever como quilograma metro por segundo ao quadrado. O que isso daqui me diz? Isso aqui me diz que para cada 1 newton de força que eu aplico, eu consigo acelerar um corpo de 1 quilograma em 1 metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Ou, se vocês preferirem, com 1 newton aplicado durante 1 segundo, eu consigo acelerar um corpo de 1 quilograma em 1 metro por segundo. É isso que essa unidade diz pra gente, ok? A gente, em geral, não precisa usar isso aqui, mas é interessante ver como força e aceleração são indissociáveis uma da outra. E existe aqui essa massa que a gente vai entender qual é a função dela quando a gente estudar o princípio fundamental da dinâmica, tá certo? Bom, agora que a introdução um pouco longa, admito, foi feita, vamos falar sobre inércia. Bom, a gente já viu que a força é indissociável da aceleração, ok? Só que pode ser qualquer força indissociável da aceleração, ou precisa ser qualquer força indissociável da aceleração? Não necessariamente. Por exemplo, essa chuquinha de cabelo, ela possui um peso, ok? Peso é a força gravitacional e ela não está em contato com a Terra. Mas, ainda assim, ela está interagindo com a Terra, ok? Então existe uma força atuando sobre ela, sim? Mas vocês conseguem ver que ela não está acelerando? Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Que não é qualquer força que define aceleração. A gente fala que é a soma das forças que define a aceleração. O somatório de todas as forças que agem sobre um corpo pode definir a aceleração. Mas se o somatório das forças for nulo, vocês concordam comigo que se eu tenho 1 para 1 para 1, se eu tiver 0, em algum lugar aqui eu vou ter 0? E como a massa não pode ser nula, senão o corpo não existe, o que tem que ser nulo obrigatoriamente é a minha aceleração. Então, nesse caso, para que haja aceleração, eu preciso que a somatória de forças seja diferente de 0 para que haja aceleração. Da mesma forma,
Se a somatória das forças for igual a zero, a aceleração é igual a zero também. Lembrando um pouco das aulas de vetores, a gente pode falar que a soma de todas as forças é igual à força resultante. Então, a gente pode reescrever isso aqui como se a resultante for diferente de zero, vai haver uma aceleração. E se a resultante for igual a zero, a aceleração também vai ser igual a zero, ok? Aceleração igual a zero me indica o quê? Aceleração igual a zero me indica que a variação na velocidade de um corpo é igual a zero. Ou seja, a velocidade é constante. Perfeito? E quais são os casos de corpo com velocidade constante que a gente conhece? Um corpo parado, ou seja, ele está estático, certo? Ou um corpo em movimento retilíneo uniforme. Perfeito? Um corpo se movendo em linha reta com uma velocidade que não varia. Em todos os exercícios de MRU, a gente tem uma resultante nula, vetorialmente nula, ok? A gente tem velocidade constante e a gente tem aceleração igual a zero, ok? Eu não escrevi aqui a definição a definição bonitinha de inércia, porque eu acho que ela não explica bem. Eu acho ela muito teórica demais. Mas para quem quiser, eu vou enunciar ela agora. Um corpo tende a se manter no estado em que se encontra, parado ou em movimento retilíneo uniforme, até que atue sobre ele uma força que o faça mudar de velocidade. Ok? Essa é a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e qualquer dúvida, deixa aqui na caixa de comentário aqui embaixo. Tá certo? Muito obrigado, um abraço e tchau.